Olá, eu sou Ariel, sou fonoaudióloga e hoje vou falar com vocês 4 erros de todo estudante de fonoaudiologia. O primeiro erro que eu quero falar com vocês, e eu tô assim conversando de perto, porque vai ser mais um bate-papo do que um vídeo formal. Então, vou falar para vocês os erros que eu percebi que eu mesma cometi durante a graduação e colegas meus também cometeram, e que é super normal, super comum, na verdade, dentro assim da fonoaudiologia, não sei nos outros cursos, porque a minha vivência é mais na fonoaudiologia. Acho que o erro número um, sabe, que todo estudante tem, é deixar tudo para a última hora. A gente sempre acha que vai dar certo, que vai dar tempo da gente postergar as coisas e dar conta de fazer trabalho na última hora ou estudar para uma prova na última hora, mas isso é um erro gigante, porque se a gente deixar para a última hora, acaba que vai ficar mal feito, acaba que a gente vai passar desapercebido alguma coisa, algum detalhe daquele trabalho, do estudo. Às vezes a gente vai estudar mais uma coisa e vai deixar de estudar outra coisa, a outra parte do assunto. Então, sempre quando a gente posterga muito e acaba deixando as coisas para a última hora, não fica bem feito, sabe? A gente faz por fazer, faz só porque quer ter pontuação, às vezes a gente nem aprende aquela determinada matéria, aquele determinado assunto, porque a gente faz muito rápido, sem prestar atenção direito. Então, o que eu fiz nos meus últimos períodos era tentar me organizar para ter um tempo de qualidade para fazer determinada coisa. Essa coisa pode ser um trabalho, um seminário, estudar para uma prova. Isso fez total diferença para mim. Eu acho que o erro número 2, assim, eu ia colocar ele como o erro número um, mas eu elenquei no 2 porque nem todas as pessoas, nem todos os estudantes cometem essa gafe, que é a questão de achar que as matérias básicas não são importantes. Quando eu entrei na faculdade de fonoaudiologia, eu ficava me indagando por que estudar anatomia, por que estudar fisiologia, por que estudar biologia celular, biofísica, enfim. Eu ficava assim, nossa, qual a necessidade, sendo que a gente não vai fazer uma cirurgia, sendo que a gente não vai ter, assim, tanta atuação nessas partes mais minuciosas do corpo. E aí, depois que eu fui para os períodos mais à frente, aí sim eu entendi o porquê de estudar toda essa parte do ciclo básico, né? Porque quando a gente entra em fonoaudiologia, pelo menos meus amigos que eu converso de outras faculdades, a maioria tem, que são matérias do ciclo básico. O que são matérias do ciclo básico? Biologia celular, anatomia humana, fisiologia, histologia, biofísica, enfim. Temos várias, neuroanatomia. Durante 4 semestres, ou seja, 2 anos de faculdade, eu estudei essas matérias. E eu lembro que no começo da faculdade eu ficava muito desanimada. Eu ficava triste porque ter que estudar essas matérias. Não estava feliz, porque eu ficava, poxa vida, entrei no curso, mas não estudo nada específico do curso mesmo de fonoaudiologia. Mas depois eu pude entender que era fundamental. Inclusive, se meu pai estiver vendo esse vídeo, ele vai até pegar no meu pé, porque ele sempre falou para eu estudar fisiologia, já que eu queria ter ali, ir para a área da saúde. Ele sempre falava para mim, Ariel, vai estudar fisiologia, anatomia humana, porque independente do curso que você escolher, você vai ter que estudar essas 2 matérias na faculdade. Então já agiliza isso, já vai estudando. E assim, eu acho que eu peguei 1 ou 2 páginas para ler de um livro de fisiologia que ele tinha me passado. Mas por que eu tô falando isso? Porque para atender algum paciente, pra gente, depende assim da queixa dele, qualquer queixa, seja a queixa que for, vai ter que saber fundamentos básicos da anatomia e da fisiologia para sim determinar um tratamento terapêutico, fonoaudiológico para aquele paciente, que vai trabalhar mesmo as questões que ele trouxe para a gente. Então, assim, é super importante. A anatomia e fisiologia andam junto com a fonoaudiologia. Então, é super importante você dar uma atenção. Às vezes você entra na faculdade e fica se perguntando assim: não, eu não vou estudar. Eu vou levar com as coxas, porque o que eu preciso saber é como estudar as matérias específicas. Engano seu, porque as matérias específicas são uma extensão do fundamento básico. Então, o que eu sugiro para você é dê sim atenção especial para essas matérias, faça materiais de estudo, seja resumos, mapas mentais, tudo para facilitar o seu estudo das matérias básicas. Então, assim, é super importante, não deixe as matérias básicas de lado, não leve com as coxas. Isso vai te diferenciar como profissional, e eu falo isso porque eu vejo nitidamente no mercado de trabalho pessoas que sabem fundamentos e pessoas que não sabem. Inclusive,
eu procuro sempre estar estudando. Então, eu tenho minha rotina de trabalho, mas eu também tenho minha rotina de estudo, porque eu vejo o quanto eu preciso amadurecer em questão de estudo, eu preciso aprender mais, eu preciso correr atrás de conhecimento, porque não deu tempo de estudar tudo que eu precisava na faculdade. Inclusive, a faculdade, na minha visão, só fornece o básico. Então, ela me fornece o básico do básico e agora para frente eu tenho que estudar o que eu quero atuar, entende? Erro número 3: não ter o hábito de colecionar materiais de estudos. O que seria materiais de estudos? Mapas mentais, resumos, apostilas, enfim, tudo que o seu professor fornece, que pode ser slides ou, sei lá, questionários, até materiais que você mesmo faz para estudo da matéria. Eu tenho um site de resumos com mais de 115 resumos atualmente, e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E esse site de resumos chama resumosdefono.com.br, que é onde eu posto todos os materiais que eu usei durante a minha faculdade toda. E você encontra materiais lá a partir de R$ 2,50. Então, assim, é um preço bem acessível para estudantes de fonoaudiologia mesmo. Eu já fui estudante, eu sei que às vezes o estudante não tem dinheiro para comprar, né, as coisas, para adquirir suas coisas. Eu sei, eu já fui estudante, eu sei como é. Então, por isso eu resolvi desenvolver materiais com um preço bem acessível para o estudante mesmo ter acesso. Adquire um material prontíssimo para você estudar. São materiais com linguagem facilitada, referência bibliográfica e imagens ilustrativas. Mas tá, por que você, estudante, estudou aquela matéria e você não tem um hábito de colecionar? Colecionar é um modo de dizer, tá, gente? Colecionar os seus materiais de estudo, sabe? Tudo que você estuda naquela matéria, não acho que você vai ficar com esse conhecimento na cabeça de forma fácil e você vai conseguir utilizá-lo quando precisar, que não é assim. A nossa memória de trabalho, ela falha muito. Então, por isso que é tão necessário a gente anotar as coisas e depois revisar essas coisas. Então, por isso que eu acho tão importante ter uma pasta com divisórias. E essa pasta, eu gosto muito daquela pasta com divisórias de plástico, sabe? Aquelas folhas de plástico, onde eu separo cada folha de plástico por uma matéria e vou colocando meus materiais lá. Sejam materiais resumos, mapas mentais, questionários, enfim, tudo eu vou colocando lá. Por quê? Porque pode ser que em algum determinado momento da minha vida eu tenha que atender algum paciente com X queixas. E eu vou ter que correr atrás disso tudo, certo? Vamos supor que eu tenha que atender um paciente sobre gagueira. Nunca atendi um paciente de gagueira na minha vida. Vou ter que atender. Tá, eu já estudei gagueira na faculdade, então eu vou recorrer aos materiais que eu tenho da minha faculdade de gagueira. Depois eu compro um curso, compro um livro, aí sim, mas a primeiro momento, de forma rápida, eu posso recorrer aos materiais que eu tenho na faculdade, que são informações básicas sobre gagueira, que podem me ajudar ali a traçar um planejamento fonoaudiológico. Então, assim, por que não ter materiais? Faça as matérias, vai fazendo seus materiais, vai fazendo seus resumos, vai fazendo seus mapas mentais, mas crie o hábito de guardar, porque isso vai te ajudar, isso vai te diferenciar dos seus colegas. Então, tem esse hábito que vai te ajudar muito. No começo da faculdade, até meu quinto período, eu não tinha o hábito de ficar guardando material, entende? Então, assim, eu fui criar esse hábito depois, e isso me prejudicou de certa forma, porque depois eu tive que acessar informações que eu não tinha nos meus materiais. Ou eu tive que pedir materiais de outros colegas, ou eu tive que pesquisar na internet, que assim, foi horrível. Quarta coisa e última, às vezes a gente não aproveita a carga de conhecimento que o professor tem. E eu só estou falando isso porque foi um erro que eu cometi, que eu me arrependo até hoje, e eu estou falando com vocês e quero passar as dicas para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi durante a faculdade. O professor, ele tá ali ensinando a matéria pra gente, mas imagina quanta carga de conhecimento e de vivências que ele tem. Ele tem muitas. Então, assim, aproveite, sabe? Aproveite o que o professor entrega na aula, às vezes pode surgir dúvidas, e não tem problema você não perguntar na hora, sabe? Mas depois da aula, pergunta. Eu acho que o professor deve amar receber esse tipo de pergunta, ver que você realmente está interessado na matéria, ver que você quer aprender de fato. E eu vi colegas meus, eu nunca fui uma estudante próxima de nenhum professor, sabe? E esse foi um dos meus erros. Mas eu percebi que estudantes que ficavam perto de professores, eles tinham mais oportunidades, seja de fazer uma IC, né, uma iniciação científica, seja de estar inserido em projetos de extensão bacanas, legais assim. Então, assim, eu vejo que você ser próximo de um professor não é puxa-saquismo, mas é você realmente ter ali um pouco
tirar um pouco do aprendizado que ele tem. Ele tem muitas vivências, além de aprendizado teórico, ele tem muitas vivências práticas. E imagina você conseguir ali aprender um pouquinho com ele a cada dia. Então, seja próximo de algum professor que você gosta da matéria, sempre tire dúvidas com eles gostam de tirar dúvidas. Sempre esteja presente na aula deles e, além de estar presente, tente se diferenciar de certa forma, de você ir perguntar para ele alguma questão da matéria, só de você falar assim: ó, professor, eu tenho dúvida nisso, 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 não sei como fazer isso, 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 me ajuda, pode me dar um conselho, enfim. Os professores gostam disso. Eu acho que é triste para um professor quando vê uma turma desinteressada, quando vê alunos desinteressados. Então, eu vejo que foi um erro meu, às vezes, transparecer desinteresse. Não que eu não era uma boa aluna, não que isso iria acarretar na minha profissão e que eu não seria uma boa fonoaudióloga, mas na correria do dia a dia, sabe? Era tanta coisa para dar conta. Eu tinha trabalho, tinha seminário. Teve uma época da minha graduação que eu trabalhei. Então, assim, era tantas demandas que tinham que às vezes eu assistia a aula de forma automática. Eu tinha uma rotina de forma automática. E acabei que não aproveitei tanto assim meus professores. Então, uma dica que eu dou: aproveite seus professores. Eles estão ali para ensinar. Então, assim, por mais que eles ganham por isso, eles escolheram estar ali. Entende? Eles escolheram ser professores. Então, tira deles, suga o máximo que vocês puderem do aprendizado, das vivências que eles têm, que eu tenho certeza que vai ser incrível e você vai aprender muito. O vídeo foi esse, foi diferente, porque eu estou sentada no meu sofá, gente. Foi uma semana super cansativa, então eu falei: sabe o que que eu vou fazer hoje? Vou gravar um vídeo de forma diferente, vou gravar um vídeo do meu sofá e para bater um papo com os meus estudantes que me acompanham aqui no meu canal. E é isso. Deixo esse vídeo para vocês. Espero que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi. Vocês serão estudantes melhores. Beijo e até o próximo vídeo.